Oi pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar de uma das minhas últimas leituras. Aliás, acho que foi a última leitura de 2021, que eu não tinha feito ainda uma resenha para ela, mas ela merecia. Que foi o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Então eu li nessa edição aqui da Antofágica, muito bonitona por sinal. E assim, devo indicar essa edição aqui, não sei se vocês conseguem comprá-la ou não, mas até o e-book, enfim, se puderem. Eu gostei bastante de ler nessa por causa das notas de rodapé e explicações que tem, sabe, a respeito de várias partes ali ou situações que o Lima usa, palavras ou situações que ele usa. Então eu achei que as explicações foram muito clarificantes, eu diria, a respeito ali da realidade da época. Então eu realmente recomendo essa edição aqui. E aí o que a gente vai encontrar aqui, Eu confesso que eu não estava esperando, eu achei que ia ser um livro ok. Eu nunca tinha lido nada do Lima, então eu não sabia muito o que esperar, Eu sabia que ele era ali pré-modernista, um pouquinho antes do modernismo, então ele tem um pé aí ainda no realismo, naquela coisa de denunciar a vida como ela é. Mas o que me surpreendeu, assim, mais de tudo, eu diria, do livro foi a linguagem dele, sabe? É uma linguagem bonita e ao mesmo tempo é uma linguagem fluida, sabe? Você não fica ali presa sem conseguir entender. Você vai lendo assim rapidamente, não tem coisas que te prendam ali pra você ficar relendo porque tá difícil, sabe? Então não, é uma linguagem assim bonita e coloquial, eu diria pra vocês. Então, se vocês têm medo, estavam com medinho de ler o Lima Barreto e o Triste Fim, não fiquem. Realmente é um livro fácil, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? Então, o personagem principal ali vai ser o Policarpo Quaresma. Então, o Policarpo Quaresma, ele é um subsecretário. A gente vai ver ali que tem muitas nomenclaturas, Tem essa crítica aí a todos esses montes de cargos que a gente tem no governo e exatamente o que eles fazem além de bajulações, para os superiores e tal. A gente vai ver tudo isso sendo mostrado ali na história. Mas assim, Policarpo Quaresma, ele é uma boa pessoa, mas ele tem ali uma qualidade / defeito, Não sei como você aí, leitor, vai julgar isso. Ele é muito patriota, então ele é assim uma coisa exagerada, sabe? Aquele amor dele, ele ufana, Vocês já ouviram falar dessa palavra? Ele é um ufanista. É quando você é patriota, é alguma coisa em demasia. Então ele se ufana, ele se orgulha em demasia, sabe? Do Brasil. Então, bem difícil, gente? Vocês conhecem alguém assim? Eu só conhecia aqui o Policarpo na história, Minto, na verdade. Tem uma pessoa que eu fiquei muito em mente aqui enquanto eu tava lendo esse livro, mas não posso dizer quem é. Não revelarei quem é, mas eu conheço uma pessoa que, chega perto aí dessas qualidades do Policarpo. Mas voltando aí a ele, então, Ele tem qualidades ali que as pessoas, coisas que ele começa a fazer por conta desse patriotismo exacerbado dele, ele tem coisas que ele começa a pedir, e atitudes que ele começa a ter que as pessoas vão começar a falar dele, vão falar, esse Policarpo, qual é a dele? Tá meio biruta, o que tá rolando com ele? Então eles vão começar a comentar, Uma dessas atitudes dele, que tem ali logo no começo, é que ele acha que o Brasil precisa ter uma língua própria do Brasil pra ser um país ali levado a sério, Então a gente fala português, mas português veio de Portugal, a gente precisa ter uma língua só nossa. Então, pro Policarpo, a gente precisa falar o quê? Tupi-Guarani, que Tupi-Guarani sim é uma língua daqui do Brasil. E ele não fica só aí, gente, ele começa a fazer aulas de Tupi-Guarani, porque ele quer escrever em Tupi-Guarani e falar fluentemente, Já que na cabeça dele uma hora vai rolar. E assim, é muito engraçado até, sabe? Você vai vendo ali, acompanhando a vida do Policarpo e as coisas que ele, acha que ele jura, gente, que vão virar realidade, chega a ser engraçado. Eu, pelo menos, achei muito engraçado todas essas atitudes dele. E assim, uma outra atitude que eu achei muito interessante, e eu devo dizer que eu não iria ter pegado toda a ironia ali, toda a crítica que tem por conta dos vizinhos a respeito, é que ele também acha que o instrumento musical que tem que ser o símbolo do Brasil é o violão. Então ele
em determinado momento começa a fazer aulas de violão. Mas os vizinhos falam a respeito e não falam coisas muito boas, né? E eu não teria imaginado isso, mas o violão, ele não era considerado ali um instrumento de pessoas trabalhadoras, né? Pessoas direitas, pessoas de bem, na época que o Lima estava escrevendo isso. E o livro aqui, essa edição, ela traz, né, explicações a respeito. Eu achei muito interessante, né? Como eu disse, todas as informações que a gente tem aqui. E assim, gente, o que eu posso falar pra vocês aqui antes de fazer uma parte com spoilers pra fazer maiores comentários a respeito da história, né? O Policarpo, ele vai começar a ter, né, essa série de atitudes dele aí por causa desse patriotismo exacerbado dele, e essas atitudes vão dar ruim grandão pra ele, né? Falando português claro aqui. Ele vai acabar sofrendo as consequências. E, assim, a primeira das consequências que ele vai sofrer, digamos que ele ainda não vai acordar, sabe? Ele vai continuar ali insistindo nesse negócio de ser patriota e, nossa, eu preciso dar tudo que eu tenho aqui pro meu país e tal. Ele vai continuar insistindo nisso. Até que, no final do livro, ele vai conseguir finalmente enxergar que, pra quê, né? Ele vai começar a fazer essa pergunta para si mesmo. Quando ele estiver ali naquele triste fim que ele vai ter, como o livro diz aqui no título, ele vai começar a se questionar a respeito disso, né, desse patriotismo dele. Então eu acho que é isso, basicamente, sabe? De uma forma geral, assim, que a história traz. A gente vai ter também alguns vizinhos ali, né, a vida de alguns vizinhos sendo retratada, né, dentre um deles ali que tem filhas, a gente também tem uma delas sendo abandonada ali pelo noivo. Então a gente tem toda essa ideia ali que rolava naquela época de que a vida da mulher sem o homem tinha acabado, né? Uma mulher sem homem não tem o que fazer na vida. Enfim, o Lima, ele critica muito ali essa ideia, né? E ele mostra que talvez não seja bem assim, né? Talvez a mulher não precise do homem, e enfim. Eu achei muito interessante essa parte ter sido inserida ali, principalmente porque ele é um escritor homem, né? Então eu achei interessante ele ter, né, tido o trabalho de colocar essa questão ali, né? Essa crítica a respeito de será mesmo que é só isso que as mulheres, né, nascem pra fazer nessa vida? E assim, gente, eu acho que tudo que tem lá, né, terminando aí essa primeira parte, eu acho que tudo que eu li nessa história aqui do Policarpo Quaresma, lembrando que o Lima escreveu isso no começo de 1900, todas as coisas que ele tá criticando ali são verdade até hoje, sabe? E isso, eu não sei, sabe? Me deu assim um misto de agonia e ao mesmo tempo de ver quão clássica realmente essa história, né? Quão atemporal, tudo que tá ali serve até hoje. E aquela agonia, meio que agonia, né? Porque onde já se viu tudo que ele tá criticando ainda ser verdade, né? A gente começa a se questionar se isso realmente é da identidade do brasileiro mesmo, sabe? É um livro para se questionar a respeito dessas coisas, para pensar muito, né, no o que realmente é ser brasileiro. Então, e só para terminar aqui essas colocações, né, a última, agora eu digo que é a última, gente, mas o Policarpo, ele também, quando tá falando que ele acha que a língua tem que ser uma língua original e aí ele tá defendendo o tupi, tá meio viajando, né, gente, nada a ver, mas ele diz assim, né, que a língua é a maior manifestação de inteligência, é a criação mais viva e original de um povo. Então, o Policarpo, ele defende, né, que a língua, ela é a manifestação criativa, a coisa mais original que o povo pode ter no país. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, que esse personagem, ele tá defendendo isso, o Lima, que é o escritor do livro, ele tá constantemente no livro empregando termos em inglês, em francês, sabe? Então, tem muitas palavras ali que ele vai mostrando que são usadas pelo brasileiro dentro do português que não são nossas. Então eu achei assim brilhante, porque isso, né, assim como o que eu já falei, até hoje se prova verdade. Faz parte, eu acho, que da nossa identidade, assim, até na língua. A língua reflete isso, esse mix que a gente é, né? Então a gente é um mix de tudo aqui no Brasil.
inclusive na língua, né? Porque a gente fala português, mas a gente engloba ali, integra na nossa língua terminologias de outras línguas. Então tem coisa em francês que a gente pega e usa em português aqui, né, no português do Brasil, tem coisa em inglês que a gente usa, tem até coisas em espanhol também que acabam sendo mais usadas do que termos que poderiam ser traduzidos para português. Então eu acho que sério, eu achei assim perfeito isso, né? Principalmente eu aqui, né, formada em letras, eu já fiquei muito reparando nessa coisa toda relacionada com a língua, né? Então eu achei assim brilhante, sério mesmo, achei muito brilhante. Se vocês forem ler, prestem atenção a respeito disso. Mas agora fazendo então uma parte com spoilers, só para eu comentar aqui a respeito do triste fim do Policarpo Quaresma. Então se você não quiser saber, não quiser spoilers, pare de ver aqui. O Policarpo, ele vai, depois aí de todas as atitudes que ele tem, né, que o povo começa a achar que ele não bate muito bem. E em uma dessas atitudes, que é mandar uma carta ali pro governo sugerindo, né, que eles mudem a língua do país para o Tupi-Guarani, em Tupi, então ele manda a carta escrita em Tupi-Guarani. Eles acabam internando ele num hospício por um tempo, né? Então ele vai ficar ali nesse hospício por um tempo e quando ele sair, ele decide que ele vai se dedicar à terra. Então a gente vai ter uma parte ali do livro onde o Lima vai mostrar críticas a respeito do que o mundo ali da zona rural vive, né? Do que a cidade pequena, né? E as pessoas que vivem ali também, né? Nesses pequenos sítios, enfim, cidades pequenas, o que tem de podre ali, sabe? Então, a gente vai ver isso e o Policarpo Quaresma também vai ver isso, porque ele vai sofrer essas consequências ali pra tentar cuidar do sítio dele e meio que não tomar partido em coisas que estão acontecendo. E aí, gente, que ele vai se alistar em determinado momento pra ficar tomando conta ali no Rio de Janeiro, por causa de certas revoltas que estão tendo, né? O Policarpo, ele vai se alistar, porque ele fala, não, eu tenho que ajudar ali o Floriano Peixoto, o governo do país, eu tenho que, né, todo esse negócio de patriotismo. E, no fim, depois de ele ver tantas coisas erradas que estão acontecendo ali, né, nessa defesa que eles estão dando ali pro governo do Brasil, será mesmo? Ele começa a se questionar se ele realmente está fazendo certo, né? E ele vai meio que expor isso pro governo, ele vai mandar uma carta falando, né, tipo, realmente o que a gente tá fazendo aqui é certo, e piriri pororó, ele vai falar tudo, né, e gente, eu não sei vocês aí, né, mas o Policarpo é ingênuo, obviamente que a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né, e ele vai ser preso por falar tudo que ele pensava. E executado. Então, o triste fim dele é ele ali na cadeia pensando, gente, fiz tudo por esse país, né? Tentei dar o meu melhor aqui, ser sincero, fazer todas as iniciativas que, sei lá, melhorariam tudo. E ninguém deu valor e eles estão aqui, vão me matar e deixam outras pessoas que não estão nem aí com o país vivas e não estão fazendo nada, sabe? Então, esse é o triste fim dele. E eu achei, assim, de uma genialidade, porque tem tantas coisas que a gente pode fazer paralelo até hoje a respeito disso. Então, gente, sério, eu gostei muito do livro, sabe? Eu gostei muito mesmo. Então, assim, deixo aqui minha recomendação, leiam Lima Barreto. Eu fiquei extremamente inclinada a ler mais coisas dele e provavelmente, se eu ler, eu vou fazer resenha aqui no canal pra vocês, tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Beijos, até!